Voltando aí ao projeto, agora eu vou explicar como que foi feito essa regra de cadastro de matrícula, ok? Então vou voltar aqui no script case, no formulário aí de matrícula, tá? Vai estar abrindo aqui o formulário. E aqui em campos, não, aqui em eventos, tá? Eu adicionei algumas regras aqui, tá? Aqui no evento onload, ou seja, quando carregar o formulário, se eu clicar aqui em novo, quando carregar o formulário, ele vai executar esse evento de onload. Se eu vier aqui em programação métodos PHP, tá? Ocultar campos. Aqui tem uma regra para ocultar o campo de quantidade de parcelas, ok? Quando eu clicar no novo, a quantidade de parcelas só tem que aparecer quando eu selecionar um tipo de pagamento, ok? Se eu selecionar o tipo de pagamento boleto aqui, cartão de crédito, se for Pix, ele vai ocultar, ok? Mas quando ele iniciar, eu faço uma verificação. Se existir o ID, ou seja, já existe uma matrícula cadastrada, como você vê que já tem uma matrícula cadastrada, eu vou desabilitar o campo, ok? Para o cara não selecionar mais a quantidade, porque já foi cadastrado. Agora, se não existir o ID, e se eu escolher a forma de pagamento, cartão de crédito ou boleto, eu habilito também, como eu fiz aqui, tá? Se eu escolher aqui boleto ou cartão de crédito, ele vai aparecer. Ou se não for nenhuma dessas duas, eu vou desabilitar aqui a quantidade de parcelas, ok? É só isso para fazer o controle disso aqui, certo? Voltando aqui no antes de inserir, tá? Antes de inserir, eu tenho aqui uma validação, ok? Antes de inserir, se eu ver aqui valida a forma de pagamento, eu tenho uma validação aqui, tá? Um script de validação, tá? Então aqui eu vou, se existir a forma de pagamento, tá? Se existir a forma de pagamento, eu vou lá na tabela de planos, tá? Eu vou pegar o valor lá, eu vou pegar a quantidade de parcelas e eu vou verificar se a quantidade de parcelas ela for maior do que o cara selecionar aqui, tá? Se o cara selecionar maior que a quantidade de parcelas, vamos supor que eu peguei aqui, escolhi esse aluno, aí eu escolhi o plano A, tá? Se eu vier o plano A aqui, ó, o plano A, a quantidade de parcela máxima é 3, tá? Então, se cair aqui no cartão de crédito, né? Aqui cartão de crédito, se a quantidade que eu selecionar for maior que a quantidade que é aqui do plano, eu vou fazer, eu vou travar aí o cadastro, ok? E a quantidade de parcela vai receber o quanto foi selecionado, ok? Aqui eu verifico e faço a mesma coisa para o boleto, ok? O boleto aqui, se eu selecionar o boleto é a mesma coisa, tá? O boleto é também 3 vezes. Se for maior que 3, eu vou travar aqui a execução e não pode ser maior que 3, ok? E se a forma de pagamento for pixel, a quantidade vai receber 1, ok? Recebe 1 aí, certo? Aqui, como você pode ver, eu tenho aqui uma requisição Ajax, eu tenho aqui um evento Ajax, ok? Quando eu seleciono aqui boleto, ele abre aqui esse select de quantidade de parcelas. Se eu voltar aqui, eu tenho aqui no plano, tá? Aqui no forma de pagamento, tá? Forma de pagamento aqui, tá? Eu tenho um evento Ajax on change, tá? É quando eu selecionar aqui, no caso, boleto. Se a forma de pagamento aqui for boleto ou cartão de crédito, ele vai habilitar aí o campo de quantidade de parcelas, ok? Se for diferente desses dois, ele vai sumir aí, ok? Então, esse script aqui, if else, né? Faz esse controle aí. Então, aqui no plano, eu tenho uma outra validação aqui, tá? Eu tinha mostrado na aula anterior. Se eu escolher o plano A, ele traz lá o valor do plano A e seta aqui embaixo, ok? Certo? E aqui, depois que eu inserir, tá? Aqui eu tenho a parte de inserção, tá? Depois de inserir, eu tenho um script aqui também, certo? Depois que eu inserir aí a matrícula, eu vou gerar aqui um pagamento, tá? Quando eu inserir a matrícula aqui, eu gero aqui um pagamento, ok? Como diz aqui na especificação dos requisitos aqui no ChatGPT, tá? Quando eu fazer um lançamento aí de uma matrícula, eu lanço, criar uma matrícula, eu faço um lançamento de uma receita, vinda de matrícula ou mensalidade, ok? Então, depois que eu inserir, o que eu faço? Eu faço um insert aqui, tá?
Eu pego o nome da tabela e os campos e utilizo aqui essa macro aqui do script case, que é de inserção. Esse script aqui é encontrado aqui, tá? Que eu tenho alguns scripts aqui rápido que a gente pode estar utilizando. De update, insert, delete, para checar um valor existente. Então eu tenho esses campos aqui para agilizar o processo, ok? Aqui, on before delete, vai acontecer da seguinte forma. Se eu excluir aqui uma matrícula, ele vai também excluir aqui o pagamento referente àquela matrícula, ok? Vamos supor que eu vou excluir essa número 13 aqui, certo? Ou a matrícula número 13. Matrícula número 13, isso, mas está sem referência aqui, tá? Eu vou cadastrar uma matrícula aqui rapidamente, tá? Vou cadastrar aqui uma matrícula, certo? Pode ser boleto mesmo, pode ser em 3 vezes, tá? Pode ser hoje mesmo, pago, incluir. Aqui eu tenho a matrícula 14, ok? Se eu vier aqui, aí adicionou aqui a matrícula, de última matrícula aqui, eu sei. Ou seja, o ID pegou o ID da matrícula, eu sei. Tá vendo aqui, ó? O ID da matrícula é 14. Então aqui tem que aparecer 14. Por que não apareceu 14? Deixa eu dar uma olhada aqui e ver o que aconteceu. Vamos lá. 1400. Se eu vier aqui, tá? Essa matrícula ID tá pegando a matrícula 2. Deixa eu olhar aqui rapidamente, tá? Aqui na grid de pagamentos. Deixa eu ver aqui. Financeiro. Cadê o financeiro? Vem aqui na grid, tá? Aqui no select. Deixa eu olhar aqui no select, está acontecendo. Tô pegando o ID da matrícula. Tá, as matrículas que foram feitas. O ID da matrícula. Deixa eu ver aqui. ID da matrícula. O ID da matrícula ali tá pegando o ID do aluno, eu acho. Então tá errado isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Insert. Depois de inserir, tá guardando o ID aqui da matrícula. Então a matrícula não tá guardando o ID da matrícula. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Um momentinho. Tá. Aqui, ó. Nenhum. Talvez. Ele tava como select aqui. Tá? Então, vou gerar o código fonte. Vou voltar aqui. Beleza, agora tá certo. É que ele tava como select, tá? Aqui tá errado aqui. Ele tava como select. Tem como você pode ver. Ele tava como select manual. Tá pegando o ID da matrícula. Tá errado isso aqui. Tem que ser nenhum aqui, tá? Vou gerar o código fonte. Beleza, encontrei aqui, tá? Aqui no select tava como automático, tá? Aqui tem que estar como nenhum. Gerei o código fonte, tá? Se eu voltar aqui e recarregar, agora apareceu o ID da matrícula. Como você pode ver, a última matrícula que foi cadastrada foi o número 15, tá? Esse número 15, se eu excluir aqui, ó, se eu vier aqui excluir, tá? Excluir. Se eu voltar aqui em pagamentos, excluiu a matrícula 15, ou seja, o pagamento aí número 15, ok? Então é isso. Tem aqui na parte ao deletar aí a matrícula, tá? Aí, pessoal, eu também aqui eu adicionei 2 campos aqui, tá? Que eu vou mencionar, que eu esqueci de mencionar aqui, tá? Aqui na matrícula, aqui no banco de dados, tá? Se eu ver aqui em matrícula, eu adicionei 2 campos aqui, tá? Vou mencionar agora aqui. Eu adicionei o plano quantidade de parcelas, tá? E o status do pagamento, que eu adicionei aqui. Eu vim aqui em matrículas, tá? Propriedades, colunas, e eu adicionei essas 2 colunas aí. O quantidade de parcela tipo integer e o estado de pagamento varchar de 20 aí, tá? Adicionei aqui. Quando eu adicionar aqui, você tem que vir aqui no formulário, tá? Você tem que sincronizar aí com o script case, sincronizar a tabela para aparecer aqui, tá? Vai aparecer aqui os campos, você sincroniza as tabelas com o script case, ele vai aparecer aqui. Aí você vem aqui em posicionamento dos campos e adiciona aqui, tá? Eu só organizei os posicionamentos dos campos, né? E coloquei aqui no formulário, ok? Beleza? Então aí, essa foi uma forma de eu criar o cadastro aí de matrícula. Como eu falei, existem várias formas de fazer isso, mas vai depender da empresa, vai depender da regra aí de cada empresa, regra específica. Algumas empresas são diferentes da outra, né? Quase todas são diferentes, né? Então, essa foi a forma que eu fiz. Então, aí, na próxima aula, tá?
Eu já vou fazer aqui, ó, a parte financeira, a parte de esse módulo aqui de saída, tá? Que são as despesas, tá? Da autoescola, tá? Eu vou estar criando aqui já na parte financeira a parte de despesas aí, ok? Que as despesas nada mais é que os gastos aí fixos que a empresa tem, que seria com salário, aluguel, luz e água, ok? Então na próxima aula a gente já vai criar essa aplicação aí, esse módulo aí, ok? Então até a próxima aula.